fala muito sobre a ala ideológica influenciando as decisões do governo Trump, e a gente não tem falado, pelo menos nos últimos episódios, sobre também essa ideologia influenciando o governo Lula, né, e essa questão do anti-imperialismo, do anti-americanismo. Lori, você acha que isso ficou mais suavizado com esses contatos aí recentes do presidente Lula com o presidente Donald Trump? Isso foi amenizado, então, como o professor disse, essa visão de Celso Amorim, por exemplo, foi atenuada com essas conversas? E, além disso, você acha que você fala muito em detalhes ali da questão dos minerais críticos, como seria complexo, né, talvez explorar esses minerais? Conta pra gente se seria possível, de fato, ter uma parceria, e quanto tempo também isso levaria para acontecer caso o governo fosse pragmático nesse sentido? Bom, comentando o que você disse antes, Priscila, a reunião não foi dinâmica, como disse o Trump, foi caótica, porque não foi preparada de acordo com os rituais da diplomacia, né? Foi uma reunião toda improvisada e foi realizada nesse momento porque o presidente Trump, dentro de uma semana, iria se encontrar com o Xi Jinping. E a questão dos minerais críticos é a grande fragilidade dos Estados Unidos em relação à China. A China detém mais de 90% do beneficiamento, né, da industrialização desses minerais e mais de 60% da exploração deles. E tem, de acordo com as reservas reconhecidas hoje, em torno de 40% das reservas mundiais, e o Brasil tem um pouco mais de 20% das reservas, mas não explora. Com exceção, uma das exceções, existem várias minas que começam a ser exploradas, mas uma das exceções é a mina de Minaçu, em Goiás, que acaba de ser comprada pela USA Rare Earth por 2,8 bilhões de dólares, né? E o presidente Lula, e aí o Trump queria chegar em Pequim dizendo: não, você está enganado, Xi, o Brasil não está mais sob a sua órbita, né? O Brasil pertence ao hemisfério ocidental, eu estou colocando em prática a minha doutrina Monroe, que diz que o Brasil é meu quintal e não seu quintal. Então, eu me dou muito bem com o presidente Lula. Muito rápido, eu perguntei para essa fonte que acompanhou a reunião se eles falaram de China, ela falou que eles não falaram em nenhum momento de China. Claro, não precisava, era o elefante na sala, né? Mas a reunião aconteceu por causa do encontro entre Trump e Xi Jinping, né? Foi uma iniciativa do Trump, por mais que tenha havido gestões de brasileiros, mas todas as vezes que há uma reunião com o presidente dos Estados Unidos, a iniciativa é do presidente dos Estados Unidos. Ninguém pauta o presidente dos Estados Unidos, nem diz quando, onde ele vai se reunir. Ele tem a iniciativa. Isso é parte do poder, da supremacia econômica, militar e política e tecnológica dos Estados Unidos. Então, ele escolheu esse momento por isso, porque ele está frágil nessa questão dos minerais críticos. De acordo com dados que o Pentágono forneceu à Comissão de Defesa da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, nessa guerra com o Irã, os Estados Unidos gastaram metade dos seus mísseis THAAD, Patriot, ATACMS e Tomahawk, que eram 2.000, mais ou menos, cada um, e gastou 1.000 de cada um, sendo que tem uma capacidade de repor 100 por ano, no caso dos Tomahawks. E como é que você fabrica esses mísseis? Com minerais críticos. E quem que tem esses minerais? A China. E contra quem você pretende usar esses mísseis? Contra a China. Então, como é que a China vai fornecer esses minerais sem cobrar um preço altíssimo para fornecê-los, e vai fornecer só uma parte, porque ela sabe que esses mísseis serão voltados contra ela, né? Então é por isso que o Trump trouxe o Lula para essa conversa. Eu acho que eu não respondi todas as suas perguntas, mas também falei muito já. Não, imagina, eu acho que era isso, Lori, tentar trazer, assim, o que é essa visão histórica, né, um pouco, e, professor, o Lori estava falando, então, sobre a questão de China, sobre essa conversa que vai haver entre Donald Trump e Xi Jinping na semana que vem, né, o senhor acha que essa é uma oportunidade, é um timing histórico para o Brasil de tentar ali se aproximar de parcerias, ou até dos Estados Unidos, e
dado o histórico do Brasil, aí voltando, né, até a gente, só para trazer aqui também o que disse, né, o Celso Amorim, ele falou que o humor entre os Estados Unidos e o Brasil mudou, né, o que essa fala representa? Mudou mesmo? O Brasil pode se aproximar mesmo dos Estados Unidos? A gente pode ver uma nova fase do Brasil, um Brasil mais pragmático, ou dado o histórico do Brasil, mais uma vez vai ser aquela promessa de algum investimento, de minerais críticos, um setor promissor, isso vai demorar anos para conseguir se transformar em algum projeto concreto que traga benefícios de fato para o país? Eu acho que traz, eu acho que é uma oportunidade, e é uma oportunidade, né, como o Lorival muito bem colocou, é uma oportunidade principalmente dos Estados Unidos. É nossa, lógico que é nossa, mas é o interesse fundamental e estratégico de segurança nacional norte-americana, de sair dessa dependência chinesa. E isso não é uma visão só do presidente Trump, é uma visão das elites norte-americanas, elite política, econômica, militar, intelectual. Então, diferentemente do histórico das relações entre Brasil e Estados Unidos, isso a gente tem uma economia complementar. Isso é uma complementação, porque a gente tem que se olhar friamente. Os Estados Unidos foram praticamente autossuficientes em tudo que precisavam ao longo da sua história, só começou a mudar isso em petróleo, em meados dos anos 60, mas o que eles precisavam do Brasil? Café. É histórico isso. Histórico não só com o Brasil, com a América Latina inteira. É por isso que não teve tanto investimento assim. Além do mais, não é governo americano que investe, são empresas americanas que investem. Diferentemente de China e outros países autocráticos, é iniciativa privada. E a iniciativa privada americana tem investido bastante. É o maior investidor estrangeiro direto no Brasil. Por quê? Porque o nosso mercado cresceu. Então, desse ponto de vista, agora que a gente está vivendo essa nova realidade, que eu concordo com Ian Bremmer, né, que é a lei da selva, em que, de novo, pela National Security Strategy americana, a lógica da segurança nacional vai se impor sobre, inclusive, lógica econômica, algo que acontecia bastante durante a Guerra Fria. A influência do governo americano nas empresas, inclusive para investirem nisso aqui, vai ser grande. Então, é uma nova realidade, uma nova, nem conjuntura, uma nova estrutura do sistema internacional que faz com que tenha esse interesse do lado de lá e muito mais do nosso, em atrair. E, de novo, não é só Estados Unidos. É olhar para a Europa, é olhar para a Índia, olhar para a Coreia do Sul, olhar para todas essas economias desenvolvidas que tenham interesse em ter acesso a esses minerais críticos para não dependerem mais do que é a dependência hoje em relação à China. É interessante que até a questão do tarifaço, né, a China um pouco ganhou ali a discussão com os Estados Unidos, quando as tarifas chegaram a mais de 100%, justamente dizendo que não iam mais exportar, né, os chips, os minerais críticos, e isso colocou os Estados Unidos basicamente de joelhos. Foi aí que começou a ruir um pouco a estratégia, né, da tarifária de Donald Trump. E, Lori, eu queria puxar com você um outro assunto também, que foi bastante conversado, até para a gente tirar um pouco da espuma da história, entender o que pode sair disso, que é a questão do crime organizado, né? Então tinha a história ali de que os Estados Unidos poderiam classificar grupos criminosos como facções terroristas. Daí eu conversei com alguns diplomatas que eles falaram o seguinte, que existe uma divisão histórica e uma diferenciação histórica entre grupos terroristas e grupos criminosos, porque se um grupo é classificado como terrorista, isso significa que os Estados Unidos, alegando ali uma tentativa de proteger a sua segurança nacional, eles podem ter uma ingerência maior sobre, por exemplo, o sistema financeiro brasileiro, ir atrás de indivíduos, etc. No fim dessa reunião, o que o presidente Lula falou é que não houve conversa sobre classificação de grupos como terroristas. Também essa fonte que eu conversei depois falou que, de verdade, em nenhum momento isso não surgiu. Você tem falado, né, Lori, que esses constrangimentos talvez tenham ficado um pouco
fora dessa conversa nesse momento, mas eles falaram sobre uma cooperação para crime organizado entre aduanas, falaram que eles vão tentar dar um passo adiante e não ficar só ali nas informações sobre o que vem de transporte ilegal de um país para outro, mas tentar tomar ações mais incisivas. Qual que é a importância diplomática de fazer uma cooperação para combater crime organizado? Isso é algo que pode ter ali alguma implicação significativa do ponto de vista das relações entre Estados Unidos e Brasil? Um dos grandes pontos positivos dessa reunião foi a ausência do Marco Rubio, que estava no Vaticano apagando um incêndio entre o Trump e o Papa Leão XIV por causa do Irã, né, da celeuma em torno da guerra no Irã. Porque é o Departamento de Estado de Marco Rubio que traciona essa tese e outras teses que são hostis ao governo de Lula. Foi o chefe dessa área de classificação de terrorismo do Departamento de Estado, David Green, que esteve em maio de 2025, logo no início do governo Trump, em Brasília, pressionando ou tentando convencer o Ministério da Justiça do Brasil de fazer essa classificação, que realmente, tecnicamente, está errada. Esses grupos não são terroristas, eles não têm objetivos políticos, por mais que eles controlem territórios, isso é com objetivo financeiro e não com objetivo político. Portanto, eles não são terroristas e combatê-los como se fossem terroristas é ineficaz do ponto de vista policial, por uma série de razões que eu já coloquei em outros programas aqui. Vocês podem buscar em outras entradas que eu fiz, não vou repetir aqui. Mas a ausência do Marco Rubio descontraiu a reunião, né? Porque ele tem essa pauta contra o governo Lula. Não é contra o Brasil, é em favor de a direita governar o Brasil, porque ele é filho de imigrantes cubanos, ele tem uma pauta em relação ao socialismo, à Venezuela e assim por diante, né? E o ministro da Justiça brasileiro disse que e o presidente Lula acho que também disse isso, que na reunião o Trump não trouxe a questão de classificação de terrorismo desses grupos, né? E que foi o presidente Lula que teve a iniciativa, e aliás o ministro da Justiça, porque teve uma parte que foram os ministros que falaram, cada um de sua área, né? E os secretários americanos também, que trouxe a informação de que existe lavagem de dinheiro por parte de crimes organizados no estado de Delaware, e de que tenham sido apreendidas armas americanas exportadas, contrabandeadas, né, dos Estados Unidos para o Brasil, e que, portanto, o Brasil tem interesse nessa cooperação. E, aliás, já foi firmado recentemente um acordo de controle das aduanas. Mas o Brasil quer estender esse tipo de iniciativa também para o mercado financeiro, para as transferências de recursos, e para outras formas de coibir essas transações criminosas. E isso é uma solução muito inteligente para a pressão que os Estados Unidos exercem em relação ao terrorismo. E também, domesticamente falando, porque um dos problemas políticos da esquerda é que ela é acusada pela direita de ser complacente com o crime, né? Então, na medida em que eles vocalizam essas propostas, houve já a aprovação da nova lei do crime organizado, como houve também uma aprovação na Câmara da lei dos minerais críticos. Então o presidente Lula também estava munido de peças legislativas que demonstram uma boa vontade, um esforço na direção que o Trump desejaria. Tudo isso facilitou a conversa.